Irmãos e irmãs, boa noite. Animados? Muito, né? Olha, nós estamos aí já às portas do Natal, conforme é possível perceber pelos enfeites, né, das lojas. Ou não. Né? Hoje, 23, 24, 25 de novembro, então daqui a um mês nós chegaremos ao Natal. E aí? Aí chega uma segunda-feira, olha o tema, sede perfeitos. Mas como é que nós vamos conseguir avaliar tudo que nós fizemos no decorrer desse ano? E ainda temos aí mais alguns dias, né, se levarmos em consideração esse ciclo, né, de um ano, de 365 dias, quando não é bissexto. Será que nós cumprimos com os nossos deveres? É possível, hoje, há um mês do Natal, chegar para Jesus e falar assim: olha, eu cumpri com todas as tarefas que me foram designadas, utilizei todas as minhas virtudes, a minha inteligência, a minha saúde, tudo aquilo que Deus me deu, da melhor maneira possível. Ajudei, colaborei, contribuí. Se estive em um cargo superior, ajudei aos subordinados a crescerem. Se estive em um cargo subordinado, contribuí para o crescimento de todos ao meu redor. E aí? Fiz tudo o que era possível dentro das minhas forças para manter um relacionamento familiar equilibrado. Mantive meu corpo saudável. E aí? Chega, né? Tá bom? Mantive uma relação estreita com o Pai. Meu anjo da guarda, meu espírito protetor não tem nadinha de reclamar de mim. Nossa, é dura essa avaliação, não é? Sabia que tem uma saída? Vamos estudar então? Tem saída, calma, não sejamos tão terríveis, né? Mas tem gente que tem o hábito de fazer isso sempre. Outros só fazem no final do ano. E aí, quando percebem que estão com alguns débitos morais, ainda dá tempo, né? Sempre há tempo de resgatar alguma coisa. Estudando esse capítulo do Evangelho, principalmente do item 5 até o 11º, onde tem lá a parábola do semeador, que os senhores conhecem muito bem, é possível identificar ali algumas estratégias que Jesus nos deixou para que nós entendêssemos esse caminho para a perfeição. Afinal, é o que nós queremos, não é isso? Então vamos lá. Nós temos ali uma explicação importante em 5 grandes passos para chegar à perfeição. E depois de toda a explicação de que para ser perfeito você precisa amar quem te odeia, fazer o bem para quem te faz o mal e orar por aqueles que te caluniam, não é isso? Depois disso, ainda tem 5 passos. Vamos estudá-los então? Vamos lá. O primeiro deles, equilíbrio entre corpo e alma. Vamos explicar sobre ele. Como atingir esse equilíbrio? O segundo, piedade. Acreditem, piedade. Sem esse sentimento é muito difícil sair do lugar. O terceiro, autoridade. Precisa ter autoridade. O quarto, virtudes. Acho que esse deveria ser o mais amplo, mas acreditem, não é. E o quinto, o dever. Cumprimento do dever. Bom, passando então pelo equilíbrio, começando então pelo equilíbrio entre o corpo e a alma, entre o corpo e a mente, entre o corpo e os sentimentos, Jesus nos deixa alguns alertas importantes e que nós conseguimos muito bem contextualizá-los no nosso cotidiano. Aí ele diz assim,
Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas aí ali no Evangelho, uma das cartas de Lázaro, ele nos diz assim, tem uma outra também associada com François e Madeleine, eles dizem assim, que existe uma dualidade, uma luta entre essa capacidade que nós temos de valorizar o corpo, como os ascetas, como aqueles que... valorizar o corpo, desculpa, como os materialistas, que valorizam mais o corpo do que as ideias e mais do que a alma. E o outro grupo que valoriza mais o ideário, as ideias, a mente, a alma, muito mais do que o corpo. E eles nos chamam a atenção para o fato de nós encontrarmos esse equilíbrio, nem demais para um lado, nem demais para o outro. Principalmente porque, a partir do momento que nós pensamos 50% em equilíbrio do corpo, nós mantemos o templo do espírito. Nós mantemos a casa da alma. E manter esse corpo saudável hoje exige de nós alguns esforços. Bom, as teorias são muitas. Se hidratar, alimentar-se adequadamente, isso do corpo. Fazer atividades físicas, evitar excessos de alimentos. Isso aí, quem é da área da saúde aí, sabe muito bem de cor e de trás para frente, né? Isso porque se nós não cuidarmos do nosso corpo, nós não teremos equilíbrio para manter a nossa alma sã. Mas então, espera aí. Basicamente, para cuidar do nosso corpo, nós precisamos de casa, comida, transporte, não é isso? Sim, precisamos de habitação, precisamos de alimentação. Acontece que para conseguir tudo isso, nós precisamos trabalhar. E é no trabalho que a nossa alma se atormenta, não é isso? E é onde, às vezes, no trânsito e no trabalho, nós cometemos algumas falhas que vão contaminar a nossa alma. Então, não tem como, uma está ligada à outra. E como nós manteríamos, então, o equilíbrio da alma? Boas leituras, mantendo a mente com pensamentos úteis e não fúteis, mantendo a mente com pensamentos e ideias puras, necessárias, evitando qualquer tipo de mágoa, rancor, ansiedade, depressão. Então, a receita é bem simples. Cuide do corpo, cuide da alma, equilibradamente, e pronto. Você já tem o primeiro passo para atingir a perfeição. Mas acontece que no cotidiano, no dia a dia, dificilmente a gente para pensar sobre essas coisas. E aí eu costumo dizer o seguinte: está com enxaqueca? Antes de tomar um analgésico, pare e pense, se é que você consegue, se a enxaqueca for muito brava, às vezes é difícil, pare e pense. Bom, você já fez todos os exames, não teve nada orgânico. Pare e pense, será que antes de tomar o analgésico, você parou para refletir sobre a sua ansiedade? Sobre a sua necessidade de ficar controlando tudo e todos ao seu redor? Antes de tomar algum medicamento que vá reduzir a acidez gástrica, será que você evitou a maledicência? Bom, estou indo lá para o lado da Louise Hay, né, Cure Seu Corpo, aquela autora que escreve sobre Cure Seu Corpo. Mas faz sentido. Será que antes de tomar qualquer medicamento que vá curar algo, que vai eliminar alguma dor na coluna, será que você está andando reto na vida? Será que você não está querendo carregar nos seus ombros mais do que seus ombros são capazes? Porque você acredita que carregando um peso mais pesado do que você consegue também o poder sobre aqueles que você carrega e com isso você os controla? Está curvado demais? Isso dói? Então são tantas as dores e nós sabemos que essas dores elas existem no cotidiano. Mas o sofrimento, a forma como nós lidamos com isso, é que vai trazer para nós esse equilíbrio entre o corpo e a alma. Os dois precisam andar juntos.
E aí, como disse a nossa irmã, a questão do fluido vital, como é que esse fluido vital, essa centelha divina vai se manifestar no perispírito e no corpo, se por meio do espírito ela passa por um canal atordoado? Então nós precisamos fazer bom uso dessa energia. Esse é o primeiro item. Equilíbrio entre corpo e alma. E aí cada um equilibra como pode. Nós não podemos exigir que uma criança faça musculação, academia. Nem podemos exigir que uma pessoa que está sedentária há tantos anos, de uma hora para outra, comece a ser corredor de 1000 metros. Tudo precisa ser reconhecido. Eu consigo ir até aqui, né? Bom, no meu caso eu já falei, né, que o meu aparelho mais difícil da academia é a catraca, passar por ela, né? Então, agora, se eu caminho com meu esposo ali, ó, eu caminho, dou 10 voltas naquele vaca brava assim, sem nenhum problema. Agora, se me colocar para... Acho que precisa ter algum sentido, né? Porque ficar no ferro ali, para mim, não faz sentido, a não ser que tenha alguma coisa para eu ler na frente. Então, se conheça, saiba o que é bom para você. Faz mal? Não faz? Procura algo que faz bem. Então, equilíbrio entre o corpo. Bom, aí, lá no Evangelho diz assim, que existe também o indiferente, que é aquele que não está nem aí, ele é meio mineral, sabe? Ele nem sabe o que ele está fazendo nesse planeta, ele vai levando, ele acorda de manhã, ele, né, vive a vida e vai chegando, e você pergunta, o que você está fazendo? Ah, estou indo trabalhar. Por quê? Ué, porque tem que trabalhar. Mas por quê? Ah, para colocar o pão em casa. Mas por que tem que colocar comida em casa? Ah, porque sim, ué. Mas não para pensar, fica naquela fase do Zequinha, né? Porque sim, Zequinha. Tem que parar para pensar. Aí vamos dificultar um pouco esses atributos para chegar à perfeição. Primeiro item, equilíbrio entre o corpo e a alma. Nem de mais de um lado, nem de mais do outro. Segundo, piedade. Nossa, mas piedade? Sabe quando uma pessoa tem piedade da outra? Quando essa pessoa tem mais energia do que a outra. Energia boa. E aí, meus irmãos, sabem como é que Deus nos empurra? Sabe como é que Ele fala conosco? Quando Ele nos tira do lugar? Ele fala conosco por meio de cartas psicografadas. Podem ser os espíritos, né? Ele fala conosco quando Ele toca o nosso coração. O cardiologista também faz isso. Principalmente se ele estiver parado. Aí é lá da emergência, né? Sabe como? Alguém aqui já sentiu isso, provavelmente muitas vezes. Sabe quando você se sente animado, tem ânimo para fazer alguma coisa? Ânimo, se nós analisarmos a palavra, vem de ânima mesmo, de espírito. O ânimo, olha, cheio de ânimo. O ânimo é a forma como Deus se manifesta em nós. Então, quando nós temos ânimo, temos força, temos garra, temos coragem, atitude para levantar da cama, para mudar de emprego, para estudar para um concurso, até para fazer uma inscrição. Não vou falar que ânimo para jogar na loteria, porque para mim isso é jogar dinheiro fora. Desculpe se tiver algum dono de loteria aí. Tem até alguns estímulos a esse respeito. Mas esse ânimo é característico da pessoa piedosa, porque ela começa tendo piedade dela mesma e fala assim: poxa vida, está aí, deitado, vamos fazer alguma coisa, então vamos. A pessoa é capaz de se autoanimar. E o ânimo, ele não é gerado externamente. A própria pessoa é que precisa gerar, porque você pode carregar alguém para uma montanha arrastando, a pessoa está animada, e vai. É igual quando você quer levar o marido no aniversário de alguém que ele não é muito fã. Está animado, meu bem? Tá vendo meu ânimo? Né? Ele vai, comenta, sorri, mas não está animado. O ânimo é algo particular, é algo íntimo. E toda vez que nós nos sentimos animados, porque Deus quer alguma coisa de nós. E às vezes você acorda assim, do nada, animado para alguma coisa.
E ele lá no Evangelho fala assim, ó, esse animado, ele não vive enclausurado. Ele sabe que as ações do cotidiano fazem parte das experiências que ele precisa passar para aprender. Porque é muito fácil você sair ileso se você estiver na arquibancada. Mas vá lá jogar o futebol se você não sai pelo menos com um arranhão. Assistindo, quer dizer, hoje em dia está difícil sair ileso de algumas torcidas, né? Mas se você vive a vida na arquibancada, só assistindo as coisas acontecerem e não entra em campo, você não se exercita, você não aprende, sai com alguns arranhões, mas também você faz a coisa acontecer. E aí, o Evangelho também nos alerta que quando essa pessoa está animada, ela age mais ou menos como uma criança. Como é que criança faz quando quer uma coisa? Eu quero, e quer mesmo. E aponta o dedo, se não souber falar, Cecília está nesse ponto, aponta o dedo, enquanto não é o que ela quer. E quer muito. E chora, esperneia. Nós já somos adultos, não vamos fazer isso na frente dos outros. Mas às vezes a gente faz isso em segredo com Deus, né? Eu queria tanto, eu quero, nossa, eu acho que vai ser tão bom para mim. E acreditem, Deus concede, mesmo que não seja bom para você. Sabia disso? Você quer? Então tá bom, então vai. Ele concede. Aí depois você percebe que aquilo não era tão bom, você fala, meu Deus, por que o Senhor me concedeu? Você me pediu? Não é? Muitas coisas são pedidas. Riqueza, autoridade. Depois o sujeito não dá conta, mas se pedir, ele concede. Beleza. Tem gente que pede feiura também, depois arrepende, né? Então, que pedir, ele dá, mas pedir com ânimo, com um fim, com um propósito, ele concede. Então não adianta a gente ficar com aquela cara fechada ali, passando a cinza no rosto, estou acabado, estou infeliz. Não precisa, tem que ter ânimo. E aí a gente consegue fazer as coisas e aí caminha em direção à perfeição. Primeiro item, equilíbrio entre corpo e alma. Segundo, piedade. Mas só tem piedade quem tem ânimo, quem tem mais energia do que aquele outro que precisa da piedade. Terceiro item, autoridade. A autoridade é diferente de poder. Poder é capacidade de controlar, de manipular, de ter a pessoa, pessoa ou objeto sob controle. Autoridade não. A autoridade exige um pouquinho mais. Exige força e exige inteligência. Essa força pode ser uma força física ou uma força espiritual. Na enfermagem, a gente tem uns itens que, na atenção psiquiátrica, fala sobre as contenções. Contenção física, contenção química, mas a contenção verbal, para mim, é a mais poderosa de todas. É quando você fala e o outro obedece. Mas no dia a dia isso é possível? Porque só existe obediência se houver consentimento da razão, se o indivíduo for lúcido. E se ele tiver uma doença mental, aí é que ele não obedece mesmo, não é? Então, a autoridade, ela é tão importante que Jesus, por onde passava, ele atraía os olhares das pessoas. Pelo que ele falava, pelo que ele fazia, mas principalmente pelo tipo de pensamento que ele tinha, que era o que fazia irradiar toda aquela autoridade. Por isso que às vezes algumas pessoas têm até força física e inteligência, mas não têm autoridade. Eu sou da época da educação francesa, né? Minha mãe falava uma vez, a segunda já era um olhar. Claro que ninguém queria saber o que vinha depois do olhar. Então, já obedecia logo, né? Com o olhar. Hoje a gente olha 1, 2, 3 vezes, né? Tem que argumentar. Então, essa questão da autoridade, ela faz com que cada ato do indivíduo seja algo sagrado. Mas, meus irmãos, o sagrado, ele é tão relativo, não deveria ser, né? Mas se você convive com um objeto, que seja um objeto sagrado,
Mas se você convive desde a infância com ele, todos os dias, você deixa de vê-lo como sagrado. E isso acontece às vezes em lares que nós menos imaginamos. Lares de pais, estudiosos da doutrina, que procuram andar em retidão, fazem o culto direitinho desde pequeno, com os filhos, e de uma hora para outra, não sei o que acontece. Deixa de ser sagrado, porque às vezes algo é sagrado para os pais, o reto proceder, a honestidade, a luta do cotidiano, né, crescer, trabalhar, se desenvolver, evoluir espiritualmente, mas aquilo não foi sagrado para o filho. E às vezes a gente observa com tristeza famílias altamente espiritualizadas, mas que os filhos não veem aquilo como sagrado, né? Zombam às vezes, brincam, não gostam. Mas justamente nessas famílias é que Deus coloca essas almas para que elas possam absorver pelo menos um pouquinho. Aí eu costumo dizer assim, tá desse jeito? Poderia ser pior, se não tivesse nascido numa família assim. Então, uma das maneiras de nós tornarmos a nossa autoridade algo sagrado é fazer de cada ato nosso algo com significado. Por que exatamente eu me sento na mesa na hora para comer? Eu paro mesmo para almoçar e mastigo e reflito? Ou eu como rapidamente porque eu só tenho 15 minutos, porque reduzi o meu horário de almoço só para 1 hora, para poder sair mais cedo, o que é uma loucura, né? Então, tornar cada ato nosso sagrado. Ao ouvir uma música, sentir essa música no coração. No próprio Evangelho fala de sentir com o coração a fé. Não só raciocinar, mas sentir também com o coração. O caminhar, o ir para o trabalho, tornar algo sagrado. Às vezes eu vejo assim, fico triste, vi hoje, né? Um sujeito passando num retorno proibido, e os carros passando, e ele passou, cantou pneu assim, aí eu vi escrito atrás do carro, Deus é fiel. Falei, aí tem que ser. O que adianta ter no decalque lá, pregado atrás no carro, propaganda de Deus, e ele fazendo uma coisa errada dessas, né? Então, assim, nós temos que buscar sim a perfeição, mas é nos pequenos detalhes, é no nosso dia a dia. Terceira virtude, terceiro item, virtude, aí já vai dificultando, presta atenção. No Evangelho diz assim, que o conjunto das qualidades que tornam o homem virtuoso são o homem bom, aí vai para nós mulheres também, bom, caridoso, terceiro achei ótimo, laborioso, trabalhador, né? Sóbrio, tá falando de sóbrio aqui do que não bebe não, mas inclui, sóbrio e modesto, acho que entra também, né? A modéstia, tudo bem, bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, isso é fácil, agora a modéstia talvez seja mais difícil, porque quando o sujeito é bom, é trabalhador, é fenotipicamente favorecido, ou seja, tem beleza, tem inteligência, o sujeito é bonito, inteligente, generoso, caridoso, meu Deus do céu, cadê? E ainda por cima, modesto. Mas aí tá mesmo no caminho da perfeição, não está? Só que a modéstia aqui, nós entendemos como aquele indivíduo que não quer ser aquilo que ele não é. Então, ele reconhece as próprias falhas, mas também não fica com aquela falsa modéstia, assim, eu sou um verme mesmo. Na época de Jesus, eu era a pulga do cachorro que estava do outro lado da rua, né? Também não precisa disso. Mas a modéstia é que faz com que o indivíduo se enxergue num contexto maior de evolução. Olha, eu estou aqui, tenho todos esses atributos, mas então por que eu estou num planeta de provas e expiações se eu não tenho nenhuma missão especial? Então, alguma falha eu tenho, então eu preciso corrigir. E fica atento a isso. Essa questão é interessante porque nós
Vocês já ouviram falar daquela teoria, daquele pensador dos anos 50, que ele falou da geração X, Y e Z? Eu me encaixei um pouco na geração X, não pela idade, mas pelas características. Aí meu filho na geração Y e a minha filha na geração Z. Mas tem a geração da minha mãe, que é da minha irmã mais velha, que é a geração dos baby booms, né? Blooms. E dos... Se alguém... Tem um pessoal expert nesse assunto aí, qualquer coisa me corrija. E a geração dos veteranos. Tem alguns aqui, disfarçados. Então, é interessante que essa divisão de geração tem conseguido explicar a questão dos conflitos das virtudes. Porque o que é virtude, para mim, geração X, pode não ser a mesma virtude para a geração Y. A geração Z, que é a última, totalmente plugada, que já nasceu aí depois de 1992, que é aquela geração que já nasceu com computador, já nasceu com tablet, com celular e pequena e já sabe mexer com tudo isso. Mas eles estão assim ainda com dificuldade de olhar nos olhos. Conversam muito bem pelo WhatsApp, mas precisou olhar nos olhos, não consegue. Já viu? Já viram gente assim? Tá cheio por aí, não tá? Você conversa muito bem com uma pessoa, resolve tudo pelo Zap. Quando tem que olhar no olho, não consegue. Então, essa geração precisa desenvolver essa virtude, né? Essa capacidade de interagir com as pessoas. Você passa por eles, eles estão com tudo fechado, né? Tem esse lado, eles são fechados. Mas também são pessoas generosas, são sensíveis às causas do planeta, sensíveis, eles não suportam ver lixo, não suportam desordem. Estou elogiando porque também tem o lado bom, né? Se tem algum adolescente aí com o quarto bagunçado, vá perdoando, aos poucos ele consegue organizar. Então, eles não suportam maldades, discriminação. Claro, tem os problemas por aí, mas essa geração é uma geração privilegiada. Eles têm uma visão mais limpa das coisas, politicamente correta. Vocês estão vendo aí a confusão que está dando a questão da microcorrupção e macrocorrupção. Então, tem esperança para essa geração. A Y, que está nessa faixa, aí, ó, tá vendo? Tem algum plugado aí, estou falando? Esse é da Y. Esqueceu de desligar, porque o da Z, ele desliga, ele sabe, ele é antenado. O outro ainda esquece de desligar. A Z, nasceu com a televisão, viu o computador sendo desenvolvido, trocou umas 3 vezes de celular, não consegue mais viver sem ele, faz 1000 coisas ao mesmo tempo, consegue conversar, assistir um filme, trabalhar e ouvir música e estudar, consegue fazer tudo isso. Mas sabe o que falta na Z? Ou na Y? Concretude. São extremamente inteligentes. Sonhos espetaculares. Não querem qualquer trabalho. A X da minha geração, nossa, logo que se formasse, conseguisse o primeiro trabalho, é uma glória. A Y não quer não, eles querem ganhar bem logo no começo. Já viram isso? Querem passar em primeiro lugar nos concursos, estão certos. Mas espera aí, antes de passar no concurso, precisa comer, dormir, não é isso? Quem vai custear isso? Geração X, o papai e a mamãe, que lutou bravamente, que saiu das garras do autoritarismo do pai e da mãe, graças a Deus. Não tem preguiça, se precisar trabalha 60 horas semanais, não é X. Geração que está entre os 35 e os 50, trabalham duro. Pesado, não tem descanso. E ficam sonhando um dia aposentar e viajar para Aruba, ou então, pode ser para o Chile, né? Pode ser aqui, não tem problema não. E tem a geração da minha mãe, que preferiu voltar para a fazenda. Não, está muito... Largou tudo, reformou lá, casa que foi dos ancestrais, falou, agora eu vou voltar. Está lá, comendo alface sem agrotóxico, e falou, vem para cá. Falei, mãe do céu, não dá. Então, é tão... E os veteranos, né, nasceram na década de 40, estão aí observando tudo isso acontecer. Felizes por participarem desse processo fantástico de mudança
na comunicação, nas relações, de busca de inclusão, ficam horrorizados algumas vezes. Agora imagine se essa geração Z, altamente ética, se encontrasse e tivesse diálogos com essa geração de veteranos que foram os que nasceram na década de 40. Aí nós teríamos um mundo muito jóia. Mas aí acontece que falta o quinto item, que é o dever. O dever é a obrigação moral consigo mesmo. Esse dever precisa ser cumprido e cada faixa etária tem um dever. A criança tem o dever mínimo de pelo menos se alimentar. A mãe fica chateada quando a criança não quer se alimentar. É dever dela. Ela tem o dever de brincar. Não o dever como nós concebemos. Mas cada faixa etária, cada grupo tem o seu dever. A partir do momento que nós não cumprimos com os nossos deveres, com as nossas obrigações, nós sobrecarregamos o outro. É aquela frase, né, do Samitiba. Todo folgado tem um sufocado que se sufoca para manter a folga do folgado. Então, se tem alguém na folga, tem um se sufocando. Por que que esse está se sufocando? Primeiro, porque ele quer o poder. Segundo, porque o folgado geralmente é simpático. Ou então está sempre contando alguma tragédia. Tudo de ruim acontece com ele, coitado. Está sempre adoecido, doente, está nada. Vai lá, faz todo tipo de exame, bateria de exame, não tem nada. Está aqui, ó, no desequilíbrio entre corpo e mente. Então, o cumprimento do dever, e é essa a mensagem que nós vamos pensar, porque a parábola do semeador fala da distribuição das sementes. E o próprio Jesus explica essa parábola falando que a semente é a palavra. Mas eu vou ousar falar do semeador para nós finalizarmos. Nós somos os semeadores. Mas o que nós estamos semeando? Aí ele diz assim, que o semeador saiu a semear. Um pouco de semente, dividiu em 4 grupos. Um pouco de semente ficou pelo caminho, vieram os pássaros e comeram. Um segundo grupo de sementes caiu entre as pedras, como não tinha muito terreno, cresceu rápido, mas o sol não tinha raiz, o sol veio e queimou. O terceiro grupo brotou, cresceu, mas cresceu entre os espinhos. E aí a planta foi abafada e morreu também. O quarto grupo de sementes, não. Nasceu numa terra fértil. E ali, ó, cresceu e deu 1000 grãos, milhares de grãos. O que nós andamos semeando por aí? Será que nós estamos preocupados se o que nós semeamos porque somos obrigados a semear e jogamos pelo caminho? Se o pássaro comer, comeu, se comer, é assim que a gente faz? Com os filhos? Será que nós estamos resgatando essa questão com o cônjuge mesmo, no ambiente de trabalho, olhando nos olhos e falando, olha, toma cuidado, isso aí pode gerar um processo, isso é errado, faz isso não, você acaba com sua carreira. Mas aí, às vezes, nós semeamos o bem, mas aí cai nas pedras, ou então cai nos espinhos, a pessoa está envolvida em toda aquela corrupção e, às vezes, você não pode fazer muito a não ser orar. Mas se cair no terreno fértil, funciona. Então, se nós pensarmos, nós temos poucos dias para terminar esse ano. Mas que tal se nós começarmos a evitar a microcorrupção, aquela pequenininha, a mínima que seja, aquela mentirinha, aquela coisa de ficar levando clipes do trabalho para casa, de imprimir trabalho de faculdade no ambiente de trabalho com o papel do outro e a tinta do outro. Já falei para os meus alunos, para com isso. Compre um cartucho de tinta, compre um pacote, uma resma de papel e peça lá ao seu chefe para imprimir. Posso? Peça autorização. Posso imprimir? Eu trouxe papel de tinta. Pronto, você vai para casa assim, ó, põe a cabeça no travesseiro e dorme. Estacionar em cima da calçada, passar no sinal vermelho, fazer o contorno. Para que isso? Se nós sabemos o que é o reto, sabemos o que é o correto. Não é difícil. Quem sabe
eliminando um pouquinho, começando de baixo para cima, né, eliminando as microcorrupções, nós vamos conseguir repercutir e reduzir a macrocorrupção. Concordo? Que Jesus nos abençoe, então, nos dê sua luz, nos dê sua paz. Muito obrigada.